Seguinte, hoje vamos para uma matériazinha especial, porque viemos na TAF, que é do empresário Thiago Sampaio, e a gente aqui do Descentralizados quer que vocês acompanhem essa entrevistinha especial com esse gestor de carreiras. Então, já diria o meu querido Amaury Júnior, vem comigo, bora que meu Cinegra hoje tá excelente. Então a gente vai acompanhando aqui. Ó, e antes da gente entrar, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui no caso. Com licença. Estamos entrando. Bem, cara? Bem, tudo bem? Prazer recebê-los aqui. Pô, que isso. Sempre Tô uma aqui. honra ter gente da melhor qualidade aí. Pô, melhor qualidade você, né? Tava te devendo essa entrevista já tem um tempo, mas agora vai acontecer. E eu queria saber de você, antes da gente falar do Thiago empresário, o que é a formação do Thiago, de onde que o Thiago como que surgiu, né? Porque eu sei que você era empresário do Trilhos da Amazônia. Também tive, né? Pô, você viu que eu já fui lá? Aquele que é indo lá pro Ateneu? A minha era na Vila Nova, na Praça do Pô, Governador. pô, bem A demais. gente tem que empreender de todos os Sim, jeitos, sim. né? Minha carreira eu fiz muito na área empresarial, atuava como executivo de algumas grandes empresas no Brasil, passei mais ou menos 11 anos na área de coleta de resíduos, mas sempre caminhando com o futebol junto, minha paixão. Aí quando a gente conseguiu a independência nessa carreira aí, eu decidi trilhar somente no futebol, com mais 2 sócios e graças a Deus a área comercial sempre foi minha paixão e o futebol também liga muito a questão do comercial, de negociar atletas, negociar treinadores, né, fazer as transações e graças a Deus a gente vai construindo bem esse caminho. É isso, de Trilhas da Amazônia para Trilhas do Futebol. Era da esposa, é? foi uma opção que a gente fez na época para a esposa ter um pouquinho de ocupação. Foi um período curto, mas graças a Deus teve muito sucesso. Então bora sentar, bora deixar o cara à vontade também e vocês vão acompanhando tudo e agora sim a entrevista especial com o Thiago Sampaio. Conhecemos um pouquinho do lado do Thiago Sampaio antes do empresário, quer dizer, antes do empresário não, né? Antes de ser empresário de futebol, mas agora eu tô com ele, o empresário, agente, amigo dos artistas, né? Servo de Deus, estamos aqui para servir as pessoas, fazer o bem, ajudar todos aí, nossos amigos, clientes, parceiros, atletas, treinadores. A gente passa nessa terra aqui para fazer o bem e se o Papai do Céu abençoar, ajuda também, é bom, né? Amém, né? Vamos falar muito dos seus clientes, mas primeiro eu queria saber como que surgiu esse lado empresário seu. Eu falo assim, chegou você conhecer alguém que te deu uma dica de tirar você de outra área para vir para essa área? Cara, minha história com futebol, eu joguei categoria de base até os 15 anos, né? Os times menores aqui de Goiânia. Aí vi que não dava para caminhar no futebol e fui seguir para os estudos, fui seguindo para a área empresarial. Foi o joelho? Não, foi falta de qualidade mesmo. E aí eu fiquei em São Paulo, né, muito tempo, cheguei a morar fora do Brasil, na África. E o futebol sempre caminhou na minha vida de forma paralela. Eu sempre tive a paixão. Logo aos meus 19 anos, eu era uma espécie de captador de uma empresa alemã chamada Rogon. E hoje ela está no Brasil mais ligada ao Barra Futebol Clube. Faz parte do grupo do Hoffenheim, do Acadêmico de Viseu, também, clube de Portugal. E depois me desliguei. Atuei também na época da New Vida Esportes, né, que teve aquele período lá que o Romário e o Daniel assumiram o Vila Nova na gestão do Cizerano Ferro. Depois me desliguei, fui seguir um caminho na área de coleta de resíduos. Em 2016 eu abri a minha empresa, que era a TCS Sports. Fui caminhando sozinho, devagarzinho, com a ajuda de alguns amigos. E seguia também minha outra profissão, né, na área comercial e executiva. E quando foi ao final de 2022 eu decidi me dedicar exclusivamente ao futebol. Inicialmente seria na TCS. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter 2 sócios, né, que impulsionaram aí o nosso trabalho, que nós fizemos uma fusão, que é o Alexandre Pires, né, o cantor, e também a Bruna, que é a esposa do Fernando Regis.
né? Ela também é empresária, atua conosco, né? E a gente uniu as forças para poder melhorar, né? As estruturas, dar mais condições aos atletas, mostrar um pouquinho do sucesso que esses sócios também têm nas suas carreiras, né? E a gente vem, graças a Deus, trilhando um caminho de sucesso, com bons atletas, jovens, promissores, alguns já mais consolidados, e também treinadores, né? Então, nosso foco hoje também de trabalhar de uma forma global. E como é que foi o primeiro contato com o atleta? Porque assim, você bota na sua cabeça que vai abrir sua empresa. Tá, você tem o... Cara, foi muito engraçado que sempre foram as amizades que me ajudaram. Inicialmente, quem me indicou para a Rogon foi o Fernandão, falecido Fernandão, e na época, inclusive, a Rogon queria empresariar ele, e ele acabou indo pro Algarafa, com o Tafarel e com o Paulo Roberto, na época. E aí ele ficou muito próximo do pessoal da Rogon, porque ele tinha uma proposta do Bayer Leverkusen na ocasião. E aí, tornou-se amigo, me indicou, e eu fui sempre tendo grandes amigos no futebol. O Vando foi um cara que me ajudou muito também lá atrás, jogou no Vila, a me abrir portas, né? Sempre me apresentava os jogadores ali, jovens. O Fernando também muito jovem. Oh, meu Deus. Não. Dá um aí. Acho que na tela, não? Dá pra você editar depois? Dá, claro. Mas é que pelo computador não. O Vando foi um cara que me ajudou bastante a abrir portas, né? Conhecer muita gente. O Fernando era muito jovem na época também. Tornou-se um grande amigo. E aí uma amizade vai puxando a outra, também fiz muitos amigos na música. Leonardo, João Bosco e Vinícius, são grandes amigos que eu tenho. E depois Alex Dias também me ajudou muito, Max, ex-goleiro do Vila Nova. E aí, graças a Deus, você vai conhecendo o outro, vai abrindo portas. Mas o cara que mais me confiou a carreira dele, que me deu oportunidade, foi o Giovani, que foi o volante que atuou pelo Vila, pelo Goiás. Foi o primeiro assim, que comprou a sua ideia. Que comprou minha ideia. A gente já tinha ajudado ele lá atrás, quando ele foi pro Cruzeiro, quando era muito jovem. Depois do Vila. E aí a gente se afastou um pouco, porque as carreiras seguiram por caminhos opostos. E reencontramos quando ele fez um grande trabalho no Vila. Eu levei ele pro Goiás, levei ele pro CSA, depois no Novo Horizontino e agora no Curitiba, né? Então, é um atleta que, graças a Deus, foi um parceiro, um irmão. E outro também que eu tenho muita gratidão, que abriu a porta de treinadores para mim, foi o professor Hélio dos Anjos e o Guilherme, né? Que são pessoas que nós somos grandes amigos e também me deram a oportunidade de cuidar da carreira dele. E, graças a Deus, um vai puxando o outro, vai abrindo portas, indicando. Temos grandes jogadores aí. O Nathan Silva também me deu a primeira oportunidade de gerir um negócio de grande porte lá fora. E estamos aí, cara. Estamos sempre buscando mais. Então, você cuida de carreira de jogadores dos profissionais e da base. Sim. E aí eu queria saber, qual que é a maior dificuldade de gerir um atleta da base? Ou então, melhor, tem uma diferença entre gerir uma do profissional e uma da base? Porque o da base tem aquele fator extracampo, né? O perfil do atleta, ele não muda muito, né? Tanto na base quanto no profissional. Quando você já bate o olho e vê o estilo de cada jogador, você já tem um diagnóstico como que ele vai ser a nível de projeção de carreira. Mas tu já chegou a, sei lá, deixar de pegar um atleta por causa dos pais? Ou também, deixar de... Ou pelo próprio perfil do atleta também. Ou do profissional... Sim. Não assim, também... O que eu faço muito hoje? Claro que a qualidade está em primeiro lugar, né? A gente sempre busca qualidade, não quantidade. Mas o perfil dos pais desses atletas de base, a gente tem que ter um canal de confiança muito grande. O investimento que a empresa faz, a paciência que você tem que ter se o atleta vai virar ou não. E os contratos são de 3 anos. Normalmente você pega um atleta com 12, 13 anos, na hora que ele atinge 16, 17 anos, ele pode te largar. Sim. Então tem que existir um canal de confiança, tem que existir uma relação saudável para que assim, o nosso interesse não é só na base, o nosso interesse é de gerir a carreira até o final dela. É um conjunto, a gente dá um apoio tanto psicológico, a gente tem equipe de mentoria, a gente dá um suporte, eu particularmente eu tenho contato direto com todos os atletas. Então assim, a gente tenta dar o máximo de condição, o máximo de apoio para que esses atletas performem da melhor maneira. E claro, ter confiança também no nosso trabalho, isso é fundamental. Mas quando a gente abate o olho e vê que o atleta é problemático, que às vezes o pai coloca os interesses à frente dos interesses dos filhos, aí a gente já começa a mudar um pouco de direção, já abre mão da gestão de carreira e já parte para uma outra situação para poder ter êxito, para poder conseguir a gente atingir o resultado que a gente espera no futuro, né? De venda, de projeção, de um bom contrato profissional. Mas não muda muito, assim, o atleta de base, o profissional, você tem que ter uma relação de confiança. Eu tenho atletas que não têm nem contrato,
Nem contrato. É só no Boca. Só na Maguinho, confiança. Maguinho é um exemplo, Giovani é um exemplo, Nathan Silva é um exemplo. São Porque atletas não que não deixa eles presos, né? são pessoas que não me escondem nada, relação de confiança, relação de amizade. E eu acho que o papel, beleza, é uma coisa que a gente precisa hoje, diante de uma sociedade que tem uma crise ética, uma crise de caráter. Mas quando você tem pessoas que têm dignidade, que têm caráter, que têm palavra, o papel se torna algo assim desnecessário, do meu ponto de vista. Eu acho que é muito mais da relação, porque o cara, se ele quiser te largar, ele não vai te largar independente de papel ou não. O papel dificulta a saída dele. Dificulta a saída dele, Uhum. mas aí ele arruma um empresário para pagar uma multa e faz assim. Então, mais da assistência, mais da atenção, ser um cara verdadeiro, né? Eu trabalho sempre, eu falo, muito melhor uma verdade ruim do que uma mentira boa, porque o futebol tem gente aí que, como se diz, engravida as pessoas pelo ouvido, né? Então, a gente vê de uma forma muito saudável a nossa condução, o nosso modelo de gestão. De promessa, porque o lugar tá cheio, né? É o que eu falo, cara. Assim, o melhor cartão de visita do empresário é o bom jogador. Não existe bom empresário sem jogador de qualidade. Então, assim, se você não tiver ninguém... o cara lá de cima, lá do São Paulo é bom, lá da Europa é bom. Se ele tiver 30 jogadores ruins, eu quero ver se ele vai ser bom. Então, assim, claro que o nome, a estrutura, o crescimento dos grandes agentes mundiais hoje passam pela seleção de boa qualidade de atletas. Então, às vezes um ou outro que a gente não acha que tem tanta qualidade, que chega lá em cima, às vezes ele chega lá no topo por outras qualidades. Às vezes é um cara dedicado em nível de treino, um bom cara de grupo. Eu vejo muita gente criticando o Belletti, né? O Belletti tinha um empresário bom. Mas as características do Belletti dentro do campo e fora deles, são sempre informações maravilhosas, né? E eu, no meu entendimento, eu consegui. O cara não chega na Copa do Mundo, nem uma final de Champions League à toa. Alguma coisa tem, né? Então, tome muito cuidado nessa... Ter o feeling, né? Mas, graças a Deus, a gente está buscando sempre atender o mercado da melhor maneira possível e, claro, buscando atletas de bom nível. E como você agencia os jogadores, qual que é o momento que você acha que é de tirar um jogador de um clube e colocar no outro? E, tipo, como que funciona isso? Você vê que ele tá pegando muito banco, precisa jogar, como que funciona? Que acompanha, né, a parte de números, né, equipe de scout, faz todo o acompanhamento desses atletas. E, claro, diálogo com o próprio jogador, a relação com o clube, a gente vê se daqui a pouco o garoto está sendo muito aproveitado, se o treinador está dando oportunidade ou não, ou se não, se o cara está muito bem, se é hora já de assinar um contrato profissional. Então a gente tem esse feeling, é o que eu falo, é a proximidade que faz o trabalho ser levado. Então assim, a gente vê muitos escritórios aí com 50, 70 atletas e o jogador nunca viu empresário na vida. Só está assinado porque um funcionário do número 1 lá do Brasil pegou a caneta e assinou. Mas você falar que o cara sentou, dialogou, veio aqui no escritório, não. São poucos que têm esse contato. Então, essa proximidade a gente conecta bastante, troca ideia, dá conselho, briga um pouquinho às vezes, que os meninos falta um pouquinho de juízo. Mas, assim, a gente está trilhando o caminho certo. Tem muitos jogadores aqui no estado de Goiás. Hoje nós estamos aproximadamente 13 atletas aqui, entre Vila e Goiás. Né? Jogador da Presidência também. Temos atleta no Brasil, no exterior. Nosso quadro hoje, se eu não estiver enganado, são 27 jogadores, entre atletas e profissionais e 3 treinadores. Dos que estão aqui no estado, tem algum que você vê com uma projeção maior? Cara, todos a gente fez uma seleção bem refinada, difícil, né? É difícil eu colocar difícil, você... às vezes você... Não, eu falo com muita tranquilidade. Sempre tem um que é diferenciado, né? Sempre tem um que é fora da curva. Isso aí é difícil de dizer. Mas, assim, quando a gente seleciona, a gente fala... a expectativa é que todos esses cheguem lá no topo, né? Porque a gente já pega informação com o treinador, pega informação, às vezes, com o indicador, a pessoa do próprio clube, o garoto tem potencial, mas às vezes não é só técnica. Né? Às vezes é comprometimento, é entrega, é profissionalismo. Os meninos, desde os 12, 13 anos, já tem que ter uma mentalidade profissional. E aí a gente vai caminhando junto, né? Se for virar, mas assim, hoje, assim, que está perto da maturação, que até você conhece, o Vitor Fonseca é um garoto que eu acredito muito, do Goiás, tem um potencial enorme. Nós temos 4 atletas na categoria sub-17 também do Goiás, muito bons, bom nível, sub-15. Tem um garotinho também que agora é uma joia, que está no sub-10 do Goiás, ele veio contratado do Cruzeiro para o Goiás. Um garoto de 10 anos, daqui de Goiânia, já tinha uma relação com o Cruzeiro. E temos 2 atletas de Goiás, inclusive, um de 8 e outro de 11 anos, que acabaram de se transferir para o Internacional de Porto Alegre. E são lá de Campos Belos, de Goiás. Muito jovem, não dá para você falar, você vai virar, mas
já tem uma direção bem improvável de dar certo. É claro que depende muito dos pais, depende muito da educação, da formação, não se envolver com coisas ruins. E graças a Deus nós temos condição de dar bons exemplos para que esses meninos possam chegar no nível mais alto. Falando da TAF, né? Falando mais da TAF, existe o teto da TAF, que assim, hoje você agencia e gerencia jogadores. Mas ano passado teve os interesses de pegar comprar a Aparecidense, comprar a SAF da Anápolis. Cara, a gente, como que funcionou isso? E por que não virou? O clube é um projeto que caminha no nosso sonho. Assim, a gente tem outras atividades fora do futebol, né? Mas assim, eu acredito muito que pro agente hoje ter segurança a nível de negócio, a nível de projeção futura, venda de atletas, o clube é a melhor solução, né? Porque dificilmente você consegue deixar de receber um contrato, deixar de receber uma transferência via clube, porque a FIFA e a CBF protegem, né? A FIFA via Transferban, a própria CBF com a CNRD, então acaba que isso já é um facilitador. O empresário sempre é o último da fila, né? Então, o agente no Brasil, agora a FIFA está tentando melhorar o regulamento, mas a gente ainda sofre muito, cara, com o futebol está custando muito caro, né? Tanto para você dar condição, quanto para os clubes também pagar os bons atletas, e tem essa oscilação da economia também que atrapalha um pouco. Então, a gente entende também as dificuldades dos clubes, mas o agente sempre tem um pouquinho de bloqueio aí tanto é que a gente vê vários agentes aí famosos que têm milhões a receber de clubes. Os clubes às vezes não entendem, as pessoas julgam errado o papel do agente. É igual você vai comprar um apartamento, tem um corretor de imóveis ali para poder te auxiliar. Sempre um intermediador tem que ser bem visto, é o facilitador do negócio. O cara de bom caráter vai fazer algo bom para o clube, algo bom para ele e bom para o atleta. Eu sou desse perfil. Tem um intermediador que faz a captação de patrocínio. Então, assim, a gente não pode menosprezar uma função que gira muito dinheiro no futebol, os caras que trabalham sério, e conseguem dar condição de trabalho e conseguem apresentar atletas de bom nível. Às vezes as pessoas esquecem que quem, às vezes, lá atrás levou o garoto de 12, 13 anos pro Palmeiras, pro São Paulo, foi o agente. Não foi o pai ou a mãe. O cara pagou a passagem de ônibus, pagou a passagem de avião, pagou a moradia. E aí, depois, na hora de valorizar o trabalho do agente, ele deixar de lado. Então, assim, eu tomo muito cuidado para poder falar isso, que é até delicado, mas o valor do profissional agente de futebol é muito grande. Eu mesmo me intitulo, né, como agente, eu vejo a nossa profissão deveria ser mais valorizada. E a gente pode esperar a TAF mais para frente, então, pegando algum clube aí? Cara, a ideia é essa, a gente caminhou algumas conversas, Aparecidense, Uberlândia, própria Anápolis, uma conversa muito boa que a gente teve lá. Vamos ver nos próximos passos aí, né? Os sócios têm também outras pretensões pessoais e no momento certo e oportuno, se tiver o clube nos dê condição de fazer aquilo que a gente desenha, que a gente deseja também, eu acho que pode caminhar assim. Antes da gente entrar para a parte da resenha, porque essa parte não pode faltar aqui, você é muito próximo do Fernando Regis. Sim. Você chegou a ajudar de alguma maneira quando ele veio pro Rio? Cara, a minha relação com o Fernando ele é o irmão que eu tenho, né? Um cara que me deu oportunidades maravilhosas de conhecer o nível mais alto do futebol. Eu tive com ele na Europa em algumas ocasiões, aprendendo, visitando os clubes, conhecendo grandes atletas que jogaram ao lado dele. E graças a Deus ele foi um cara que fez uma carreira brilhante lá fora, né? O episódio do Fernando, a gente, desde que ele se direcionou a voltar para o Brasil, a representação dele no Brasil estava nas minhas mãos. Lá na Europa era o Jorge Mendes, né? Que cuidou dos últimos contratos dele. E desde julho de 23 já surgiram várias procuras, né? Tivemos Vasco, Cruzeiro, O próprio Internacional. o Inter, que veio muito forte. O Inter, inclusive, foi lá em Sevilha. Foi onde o clube se deslocou a sentar com o Fernando para poder negociar. Ao final de 23, tudo direcionado. O Bahia também nos procurou, pelo fato do Fernando ter jogado no Grupo City, né, no Manchester City. Existia o interesse dele de fazer parte do clube baiano. E aí, cara, quando foi no final de 23, início de 24, eu já tinha ido lá em Sevilha, estava meio que definido o retorno dele para o Brasil. Surgiu a situação para caminhar rumo ao Internacional. E foi público isso, né? Uhum. E aí o Hugo, o Fabinho,
nesse intervalo, fizeram um convite para o Fernando retornar a Goiânia. E ele estava passando por um momento pessoal um pouco conturbado, um problema familiar que até foi externado com os sobrinhos dele. E ele decidiu ficar em Goiânia. Respeitei a decisão, né? E depois ele decidiu se transferir para o Internacional. O Inter sempre insistiu, sempre quis levá-lo e acabou seduzindo ele para ir disputar o Campeonato Brasileiro, em busca da Libertadores, buscar um projeto maior. Muita gente ficou chateada, né, com a saída dele do Vila, mas não foi teve gente que falou que foi até teatro, não foi. Aquilo lá foi real, foi verdadeiro. Tem coisas que às vezes encaixam, tem outras que não encaixam, mas o que vale é o respeito, o carinho que ele tem pelo Vila. Poucas pessoas sabem o que o Fernando já fez no Vila, foi o cara que mais... acho que nos últimos anos foi o cara que mais gerou dinheiro ao Vila em termos de transferências. Ele é maior venda do Vila. Exatamente. Então, assim, na ida dele do Porto pro City, do City pro Galatasaray, do Galatasaray pro Sevilla, o Vila foi beneficiado em todas. E na pandemia também ele ajudou bastante o clube financeiramente. Então, assim, a gente não pode olhar só para um episódio, é um cara sensacional, um cara família, ajuda muitas pessoas, tem um amor enorme pelo Vila. E aquele momento foi o coração dele falou mais alto, ele sentiu na vontade de vir ao Vila e depois concluiu a missão dele aqui, seguiu para o Internacional, vem fazendo um grande trabalho lá, né? Um início de temporada muito bom também agora, mesmo aos 37 anos, né? Jogando o fino da bola. O cara que eu tenho muita gratidão, o cara que é um irmão que eu tenho e parceiro para todas as horas. Agora vamos para a parte da resenha, que essa parte eu gosto. Essa é bom, essa é bom. Da TAF, um dos seus sócios é o Alexandre Pires. Tu gosta de um pagodinho assim mesmo? Pagode, sertanejo, né? A gente Pô, tu é amigo do João Bosco. Bem eclético, a gente. Do Leonardo. O João Bosco é meu padrinho de casamento. Oi, que isso, gente? Eduardo Melo, do Nashville também, meu irmão, de mais de 15 anos de amizade. Leonardo, Zé Felipe. A gente tem uma turma aí boa, cara. Que a gente O tem network amizade. nessa hora ajuda, né? Ajuda, né? Se tu postar uma fotinho com o Leonardo, os caras já Aí falam... o povo já gosta, né? O cara é querido por todos, né? O cara é maravilhoso. Poliana também, a esposa dele é uma amiga da família. Graças a Deus, as pessoas onde eu vou nesse Brasil sempre me recebem bem. Mas assim, de música eu gosto bastante. Gosto muito. Você vai na gravação dele agora? Foi uma gravação do DVD dele aqui em Goiânia. Meu pai me criou fora do sertanejo, né? Por incrível que pareça, meu pai é um goiano que não gosta de sertanejo. Ô, louco. Aprendi a ouvir MPB, rock and roll. Beatles era predileto dele, Elvis Presley, né? Eric Clapton. Mas aí eu desviei um pouquinho do caminho, fui pro sertanejo, fui pro samba, pagode, mas gosto de tudo. A única coisa que eu não gosto é aquele heavy metal pesadão, que não é minha praia muito não. Pô, eu tava vendo seu Instagram, esses tempos atrás, você tava com o Neymar, o pai e o filho. Como é que aconteceu esse momento? A gente teve uma oportunidade, eu fui viajar com a esposa e a gente recebeu o convite lá, estávamos no mesmo local onde eles têm residência. Estivemos juntos lá, pessoas maravilhosas, por incrível que pareça, com todo o glamour que eles têm. São seres humanos ímpares, assim, de humildade, de atenção. Fiquei mais fã ainda, né? Às vezes as pessoas não sabem o que está por trás, mas é um cara maravilhoso. Os dois sensacionais e pessoas que desejo tudo melhor, que ainda continuem trilhando sucesso. O Neymar tem certeza que vai recuperar todo o brilho que ele tem no futebol e pode anotar aí que ano que vem ele vai estar no grande centro aí, que ele é alto nível, né? Ele é top 3 no mundo ainda. A gente vai ver o Hexa também? É o que eu desejo, né? Que Amém, todos nós né? desejamos, né? É porque, assim, se for parar pra pensar, os últimos 10 anos de seleção, nem 10, acho que os últimos, desde a Copa de 2006, né? Quase 18 anos aí, depois dessa sucessão de Ronaldinho, Adriano, Kaká, Ronaldo, só ficou nas costas do Neymar Júnior, né? Você não teve nenhum cara protagonista. Mais que o Vinícius Júnior agora foi o número 1 da FIFA, o Rodrigo, um atleta de destaque, mas a carga da seleção brasileira foi toda em cima do Neymar. Então a gente pega a Copa de 2014, ele teve a infelicidade de machucar. Né? 2018 foi uma Copa que não foi tão boa. 22, ele, pra mim, naquele jogo, ele jogou absurdo contra a Croácia. Tivemos a infelicidade no último lance que levou aos pênaltis. Mas ele ali, eu acho que se passasse, o Brasil não perderia a Copa. Ele estava num momento muito bom. E agora está mais maduro, tá? Acredito que eu me lembro muito do caso do Ronaldo, né? Claro que eram idades diferentes, mas o Ronaldo estava desacreditado em 2002 e fez o que fez, né? Aposentaram o Ronaldo antes de chegar na Copa do Mundo. E ele foi lá e foi o melhor da Copa, né? O melhor do mundo naquele ano. O melhor da Copa foi o Oliver Kahn, né? Ele ganhou. O Rivaldo e ele jogaram pra caramba. Então, assim, cara, tem que ter uma equipe homogênea. Acredito que o Dorival é um grande treinador, o cara
que é um amigo também, um cara que eu admiro muito. Torço para que ele chegue até a Copa do Mundo. E, claro, com o Neymar como protagonista, acredito que vamos ter que buscar algumas peças para dar uma preenchida na seleção, mas eu acredito que a gente tem grandes chances. Mas tem que ter um trabalho mais homogêneo, de treinar, de desenvolver, dar condição para o nosso time performar como performou nas grandes Copas. Se Deus quiser, 2026 tenha um jogador da TAP na seleção. Espero, né, cara? Vai que surge uma joia aí que já desponte a nível mundial, mas a expectativa é nos próximos anos alguns atletas nossos surgirem para a seleção, de base, profissional. Tem um atleta que eu aposto muito, que é de Brasília, nascido ali no Gama, que é o Iago. Hoje ele é o camisa 10 do Sub-17 do Red Bull. Ele tem muito potencial e eu acho que pode chegar longe a nível de seleção também. Lembra muito estilo como Henrique Ganso, aquele 10 clássico, né, que acabou no futebol. Aí Joga chuteiro preto? Joga chuteira preta. Então tá bom. Hoje eu dei nós mandamos uma verde pra ele agora, patrocínio lá, mas é um atleta diferenciado que eu tenho uma grande chance, assim, eu acho que ele tem uma grande chance de chegar no nível top mundial. Thiagão, obrigado. Meu irmão. Parabéns aí pelo trabalho, né? O canal de vocês aí só tá na crescente. Sempre as portas da empresa estão abertas e para o próximo show do Alexandre você vai lá com a gente, né? Quero ver você sapatear aí. Tu tá chamando um pagodeiro... Eu vou falar pra tu, eu sou um pagodeiro Nutella, tá? Eu sou um recente, mas eu tô aprendendo. Obrigado mais uma vez. E pra você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, comenta, vai lá nas redes sociais do Thiago. Redes sociais da TAF. Porra, da TAF, exatamente. Quais são as redes sociais da TAF? É @TAFesportsBR, o meu é @thiago.sampaioL, no final de Lima. Eu não sou primo do Gustavo Lima, não. Tá bom. Mas eu admiro o Gustavo Lima. Se você quer ver o Thiago profissional, você vai na TAF. Se quer ver a vida boa dele como artista, vai no pessoal dele. Certinho? Deixe seu like, é isso. Tamo junto, Tamo obrigado junto. pelo carinho, irmão. É nóis. Abraço.